Bom, vamos falar da temática de ombro. Na verdade, foi até uma sugestão lá do grupo, dos grupos do Fender. Pedi para o pessoal ideias de aula, né, para a gente compartilhar, né, para a gente discutir nesse, nesse domingo. E o próprio Vinícius, ele falou assim, professor, acho que você poderia falar de hipertrofia de deltoide para quem tem disfunção escapular. Então, eu achei uma temática interessante. Eu já ministrei essa aula sobre disfunção escapular, tá no meu canal do YouTube, tá na Uplay, então quis fazer uma entrega usando algumas informações, não, mas ser uma aula diferente, tá? Então eu fiz uma coisa, procurei trazer uma abordagem nova para realmente a gente falar. Eu falo muito de avaliação e disfunção e correção, mas como é que eu faço passo a passo para hipertrofia? Para a pessoa que quer treinar deltoide, tá? Então é isso que foi a minha ideia na construção do material dessa aula. Eu vou compartilhar minha tela e a gente já vai dar início os slides, e aí eu vou mandar o PDF dos slides no final da aula no grupo, tá, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui. Perfeito. Então a gente vai falar sobre treinamento para ombros, né? E principalmente fazer uma associação, uma progressão com relação à questão das disfunções da escápula. Bom, algumas perguntas, né? O que que a gente tem que pensar, né? Como hipertrofiar o deltoide para que aquela pessoa tenha disfunção escapular? Como é que eu chego? Como é que eu melhoro o padrão? Como é que deve ser o passo a passo, tá? Quais condições são importantes para a gente, com o objetivo? A gente quer melhorar. O objetivo final é hipertrofia, é ganhar volume. E aí, como é que a gente chega até lá? Será que a gente pode já? A pessoa tem uma escápula disfuncional, tudo que é dis, o prefixo dis, a gente fala de alteração, né? Alteração da cinética, do movimento escapular, né? Da função, né? Dos músculos, da coordenação, da sinergia muscular dos músculos que estabilizam, que controlam o movimento escapular, né? Como é que eu preciso deles para melhorar? Se eu pegar uma pessoa que tem toda essa musculatura profunda disfuncional, ela pode ter hipertrofia de deltoide, mas não é o máximo, né? Como é que a gente vai extrair das melhores condições para que a pessoa tenha resposta muscular? Então, eu sempre falo, a gente tem que começar de dentro para fora, tá? Do profundo para o superficial. Essa é a nossa ideia. Então, por isso que a gente não adianta a gente querer trabalhar glúteo máximo se a gente não tem estabilidade funcional de glúteo médio, tá? O músculo profundo primeiro, né? E trabalhar os músculos que mantém o controle pélvico, que mantém o controle do fêmur no acetábulo, por exemplo. É a mesma coisa na cintura escapular, tá? Não dá para a gente ter o máximo de rendimento dos membros superiores se a gente não tem uma boa estabilidade escapular. Ou a gente pode pagar o preço no futuro, que a pessoa trabalha muito músculo superficial, não tem o músculo profundo, né? Os músculos de controle escapular, músculos do manguito, músculos estabilizadores escapulares treinados, que são músculos mais profundos, treina só superficial. Aí a pessoa começa a doer o ombro, começa a ter uma dor, uma tendinite. E o que que é o processo de reabilitação? Ela vai ter que. O que que a pessoa realmente, geralmente faz? Diminui o trabalho dessa musculatura superficial e começa a trabalhar profunda. E começa a trabalhar manguito. E começa a trabalhar a base que ela não construiu anteriormente. Então, você construir essa base, ela te dá uma condição para que você possa ter um rendimento melhor dessa musculatura profunda, minimizando o risco e garantindo longevidade de treino, que é isso muito importante, né? A gente mantém o aluno, fideliza o aluno e o aluno tem resultado, né? O resultado, a musculação não é um miojo, né? Você põe ali na água fervendo, 3 minutos está pronto. É um processo, né? É uma aprendizagem,
É o dia a dia ali, né? É uma constância, é o todo dia que você vai aprendendo a capacidade responsiva do aluno, e o seu aluno também vai, você vai conhecendo o seu aluno e o seu aluno vai se conhecendo. Então, isso é muito importante no processo, tá? Então, a ideia é trabalhar essa musculatura, observar que tem os, para ter a musculatura superficial um destaque, eu preciso ter uma boa profunda. Tá? Ah, tenho hipertrofia da superficial? Tenho, mas talvez seja uma hipertrofia não explorada ao máximo, ou que pode acarretar, né? Você pega muita carga que a musculatura profunda, que é protetora, ela não acompanha o ritmo da superficial, que se adapta muito abruptamente, assim, né? E aí não tem um pareamento dessa distribuição de carga e proteção que é muito importante para garantir a longevidade, para garantir a eficiência e até a própria produção de força e hipertrofia, tá? Olha que interessante, né? Aqui, essa progressão, quem acompanha minhas aulas, eu compartilho muito, né? Principalmente nas aulas de postura, biomecânica da pós-graduação da Faculdade de Uniguaçu, eu falo muito sobre qual que é o passo a passo, né? Então, por exemplo, que eu vi, na verdade, né, eu peguei daquele artigo do Bookthorpe, que é um artigo que o Trindade fala bastante também nas aulas dele, o professor Thiago Trindade, que é como é que a gente, ele dá como se fosse um mapa, né, um mapa como é que a gente deve fazer ali para melhorar. O artigo, ele fala assim, para reabilitação do glúteo máximo, essa é a ideia. E qual que é a ideia que o artigo propõe? Avaliação. Então, eu avalio ali, ó, vi a posição da pelve, tem uma anteversão, tem um encurtamento significativo de flexores de quadril, abdômen disfuncional, glúteo fraco. Aí você trabalha de forma específica. Então, avaliação, correção. Ah, tem flexor de quadril fraco? Vamos alongar o flexor. Tem glúteo fraco? Vamos fazer estímulos locais ali, monoarticulares, específicos para o glúteo. Que mais? Core profundo fraco, mesma coisa, tá? Então você avalia, traz a intervenção específica para o que você achou na avaliação. E aí você tem que integrar da função, né? Como é que você corrige o glúteo médio, mas é importante que essa força de glúteo médio seja integrada num movimento básico, como agachamento, para evitar o genovalgo, por exemplo, tá? Ou a queda pélvica. Essa é a integração. Então a gente faz micro, fragmentado, leva para o movimento mais complexo, tá? E aí, para incentivar esse controle de acordo com como você quer que aquele músculo desempenhe a sua melhor função, que é a estabilidade do membro. Por isso que a gente trabalha glúteo médio, por exemplo. Beleza. Então, é uma parte que a gente fala de integração. Então, e geralmente com exercícios de controle motor e controle do peso do corpo. Então, por isso, ó, avaliação, correção, integração, que é o controle motor e controle do peso do próprio corpo. E depois da fase de integração, o que seria? Aqui está como desenvolvimento, né? Mas ele fala de otimização. O que é? Que é a parte do treino, da hipertrofia, dos sistemas, daquilo que a gente aprende nas aulas, né? Da variação dos exercícios. E aí é isso que eu quero mais ou menos trazer uma ideia para a cintura escapular. Lógico que toda ideia que a gente planta, ela pode ser extrapolada. Por exemplo, eu peguei a informação do Bookthorpe e extrapolei para a cintura escapular. E as mesmas coisas para as outras condições, né? A gente, às vezes, numa aula de uma articulação específica, a gente saca como deve ser a condução para outras, e como deve ser a condução do processo com o próprio aluno, tá? E, lógico, durante essa etapa, o tempo ele varia com relação à capacidade individual de resposta do aluno. Tem pessoas assim que já tiveram um histórico de ter uma consciência de um movimento muito boa, pegam rápido, o corpo responde bem. Agora que tem pessoas que têm outras condições, né? Que não têm capacidades responsivas tão grandes, né? Mas esse passo a passo, esse se integra. É que, na verdade, para algumas pessoas, a gente, como qualquer mapa ou qualquer GPS, a gente tem que recalcular a rota.
mas faz parte, né? A gente sempre vai construindo, né? Vai pegando informação, mas é importante a gente seguir essa diretriz, tá? E aí a gente tem que saber, qualquer movimento de ombro, movimento escapular, a estabilidade, o controle, ele precede e vai ser importante para a gente ter bons resultados com relação a essa condição. E aí, assim, né, a gente tem alguma. Como é que a gente avalia, né? Faz uma avaliação da cintura escapular, uma avaliação da função desses músculos que controlam a cintura escapular. Lembrando, se a gente pega nos livros de Sinésio, o que que a gente vai aprender? O que que a gente aprende? Que a escápula é uma articulação falsa. Por quê? Do complexo do ombro, né? Lembra, o complexo do ombro é um conjunto de quatro articulações. A gente tem a, a externo-clavicular, a crômio-clavicular, a glenomeral, né? Que a gente tem os movimentos osteocinemáticos, movimentos maiores aí realizados na articulação do ombro, né? Então, nos exercícios em si da musculação, a gente faz os movimentos osteocinemáticos, né? Vou fazer um supino, estou fazendo uma adução horizontal, né? Fazendo, sei lá, costas, fazendo uma extensão, né? Quando eu faço uma puxada, por exemplo, tá? Então, assim, esses são movimentos que acontecem na glenomeral. E a gente tem os movimentos, e todas essas articulações, elas têm contato osso com osso, superfície com superfície. A única articulação que não tem contato direto, osso com osso, é a escápula torácica, porque a gente tem osso, músculo e caixa torácica e as costelas. Por isso, por ser não ter esse contato direto de osso com osso, que a gente que é classificado nos livros de Sinésio a cintura escapular, desculpa, a articulação escápulo-torácica como articulação falsa. Então, esses músculos que se inserem na escápula, eles têm que ter uma sinergia, né? Uma força conjunta para que essa escápula possa se movimentar, que ela possa ter uma boa eficiência e garantindo ali, né? Por que é importante a escápula? Como a gente fala, né? A gente observa estaticamente o posicionamento da escápula, é importante para a gente observar como vai ser isso aqui, ó, o ritmo escapulomeral. O que que acontece? Que a escápula ela tem que se movimentar à medida que eu movimento o braço, para garantir uma boa congruência ali da cabeça do úmero na minha cavidade glenoide, para garantir uma boa eficiência dos ligamentos que mantêm e cápsulas que mantêm essas estruturas conectadas e para manter uma boa eficiência de relação força-comprimento. Para quê? Para que os músculos eles auxiliam nesse processo de condução e estabilização, de rotação e de coaptação para que eu possa fazer o movimento, né? E o próprio deltoide, quando a escápula ela gira, ela afasta a origem da extensão e garante comprimento contrátil eficiente para que o músculo possa realizar sua função explorando o potencial de amplitude maior. Então, por isso que é importante essa questão de a gente ter esse ritmo escápulo humeral. E a gente vai avaliar, né, padrões de compensação, o que que acontece? E aí a gente consegue observar alguns testes simples, alguns padrões. Está ok? Né? Como é que é esse movimento escapular? Quais os padrões de compensação? Né? Então, assim, a gente tem a própria elevação dos braços e observa o movimento escapular, alguns exercícios de push-ups na parede ali, dá para a gente observar ali como é que está a condição, como é que está principalmente ali a força de serrátil. Eu falo sempre, a gente tem o glúteo na pelve, o glúteo da escápula é o serrátil. Um dos grandes músculos que a gente tem para trabalhar para estabilidade, controle da cintura escapular, é o serrátil, tá? Eu falo estabilidade, mas é bom que vocês saibam, pessoal, que o termo correto para a cintura escapular é controle, tá? É uma estabilidade dinâmica, porque a escápula ela não é fixa. Como ela está solta, ela não tem contato ósseo, ela é controlada muscular,
Então, assim, ela é controlada, os movimentos são controlados pelo músculo, mas ela não tem uma estabilidade, tá? Essa é uma terminologia mais atual utilizada. Até muito pouco tempo, o termo estabilidade escapular era muito bem utilizado, tá? Hoje em dia, houve, por conta da compreensão desse sistema muscular nesse contexto, aí que atualizaram assim que o termo estabilidade não seria tão certo por a escápula não ser a escápula torácica não ser uma articulação completamente estável, então não deveria falar estabilidade, mas controle, né? O controle muscular para manter uma posição, uma postura eficiente, para garantir o ritmo escapulohumeral eficiente, tá? Vira e mexe eu falo ainda estabilidade, mas eu acho importante pontuar ali para a gente ter essa questão da terminologia mais correta, tá? E aí a gente vai, né? Como é que a gente faz, né? A gente faz a avaliação para ver, para identificar os pontos e fazer uma prescrição correta com relação ao treinamento. Ok. O wall push-up, que é, né? Você coloca o aluno ali com a mão na parede e pede para ele fazer uma leve flexão de cotovelos, tá? E aí você observa, ó, se a escápula, ela desencosta do gradil costal. E aí, assim, numa leve flexão de cotovelos, né? Ou você fala assim, empurra a parede ali, desce um pouquinho o tronco e vê se a escápula projeta para fora, tá? Isso também, ó, numa flexão de braços, é muito comum. Você coloca o aluno ali para fazer uma flexão de braço, a escápula salta, né? E aí você pode ajustar a posição, por exemplo, fazer com que o aluno faça com a mão em cima de um step, diminui a carga fazendo quando ele fazer ajoelhado, para quê? Para que a escápula ela tenha um contato ali, ela não saia completamente, né? Porque se eu, aqui é minhas costelas, aqui é minha escápula, se eu perco caio, né? A escápula se desgruda, o músculo que deveria juntar essas duas estruturas é o serrátil anterior, tá? Então, assim, ele tem que dar uma certa contração já para manter essa contenção, tá? Aqui, como essa escápula, ela apresentou esse padrão de se separar, a gente fala, olha, esse serrátil ali tá um pouquinho fraco, né? Disfuncional na sua condição de manter a escápula presa a, ao gradil costal, a conectado. Tá? Então, é um dos tipos de avaliação. O própria avaliação, ó, se a gente faz uma avaliação, elevação do braço na cintura escapular, o que está acontecendo aqui? Ó, esse sinal é clássico. Esse serrátil está bem acometido. Por quê? Ela eleva o braço, essa escápula que deveria girar para fora, para a lateral, ela caiu para dentro. E ela ainda se desgrudou. Então, são as duas funções opostas do serrátil, tá? O serrátil, ele gruda e ele gira, e ele faz essa rotação superior, tá? Ótimo. Aí, o que que acontece, né? Se a pessoa não tem uma boa rotação superior, eu posso ter um risco de impacto, que a escápula vai girando, né? Eu posso ter ineficiência muscular. Então, essa questão da rotação inferior escapular sempre foi muito apontada nos estudos como uma condição de risco para impacto subacromial, tá? Então, aqui a gente observa, ela sustentou o braço. Agora, se o peso do próprio braço ela já roda inferior, já nos diz o quê? A gente não vai fazer uma elevação lateral com peso. Por quê? Porque aí a gente vai exigir ainda mais de um controle que é ineficiente. E a pessoa não fortalece por si só, né? A gente tem que preparar esse movimento, trabalhar essa condição para que ela tenha uma cintura escapular mais condizente com o implemento progressivo de sobrecarga. Aí a gente vai ter uma boa resposta nessa, nessa condição, dessa movimentação escapular aqui, tá? Aqui, nesse ponto, a gente observa, né, que ela tem essa condição ali, essa escápula numa compensação, fazendo um movimento aqui para dentro, mostrando um serrátil disfuncional.
E é exatamente aqui, pessoal. Olha que interessante. Essa imagem do livro do Newman, eu simplesmente adoro, sabe? Essa uso todas as minhas aulas da pós da Faculdade Uniguaçu. Eu dou aula de disciplina de biomecânica, e também dou aula de avaliação postural, né? Então, eu trabalho, e também trabalho no Clinic Day, né, com diversos casos, né? A gente tem essas aulas de caso prático aplicado, e com casos do dia a dia mesmo, trazendo a solução, trazendo ali a resolução, né, dos problemas. E então eu procuro trazer essa imagem para mostrar, né? Nesse quadro aqui, ó, exatamente aqui, ó, nessa condição, tá ocorrendo o que a gente pode ver nessa figura que é ilustrada pelo livro do Newman, no Cinesiologia do Aparelho Músculo-Esquelético. Olha que interessante. Para eu fazer em condições normais 70 graus de abdução do ombro, são realizados 20 graus de rotação superior da escápula e 50 graus de abdução na glenomeral. Então, é uma coparticipação, você está vendo? Não é um movimento isolado em uma articulação. Para eu fazer 70 graus, 20 graus é aqui, 50 graus é aqui. Eu tenho que, ó, ela roda superior. Sempre que eu desloco o ângulo inferior da escápula para o sentido lateral, eu rodo superior. Agora, se esse ângulo aqui está caindo para dentro, é uma rotação inferior da minha escápula, tá? Se ele começa ali, ó, com 20 graus de rotação inferior, olha que interessante, para fazer 70 graus de abdução, ele tem que fazer uma compensação, ó, ele tem que fazer esses 20 graus negativos, fazer mais esses 20 graus da rotação. Se ele não rodou, se a escápula caiu, ó, tá caída 20 graus negativos, o que acontece? Ele tem que ter uma compensação, ó. Ele está 40 graus em déficit dos 20 graus negativos, quando ele abduz 70 graus, e dos 20 graus que ele deveria fazer. E quem que faz tudo? Aqui acaba fazendo em 70 graus de movimento de abdução, eu tenho 90 graus sendo aqui, ó. A amplitude, ó, aí que mora o perigo, tá? A amplitude aqui é 70 graus e aqui já está em 90. Quando eu estou em 90 graus, nessa posição, ó, que com a escápula está para fora, seria como se estivesse com o braço alinhado a 90 graus, com o movimento da escápula ocorrendo de forma eficiente. E aqui está ineficiente, ok? Então, o que acontece? E nesse ponto de 90 graus, o deltoide, ele muda a sua função. Ele passa de ser um músculo que faz a rotação é o movimento angular do húmero, e ele vira um músculo que faz a translação, que faz a cooptação em 90 graus. Então, ele já apresenta um caráter disfuncional. Se o deltoide ele tem um caráter disfuncional e ele já entra em encurtamento e ele não tem um potencial a ser explorado como rotador, como torque de rotação, porque ele já está com uma musculatura ineficiente, que teve uma insuficiência, que eu tenho uma insuficiência ativa, insuficiência de contração, eu vou limitar, eu não tenho como hipertrofiar o máximo da hipertrofia, opa, do máximo do deltoide para o indivíduo que tem essa condição, tá? Então por isso que é importante, eu não quero queimar a largada, queimar etapas, falando, vamos fazer elevação lateral, vamos treinar deltoide, vamos fazer N variações, se o cara tem isso aqui, ó, tá? Aí eu tenho, desculpa, esse aqui tá certo, se o cara tem isso aqui, tá? Então eu tenho que melhorar esse quadro para ele conseguir ter esse padrão, e aí sim, aí eu consigo explorar. Aí esse deltoide responde. Aí a cebola sai, tá? Porque senão não vai, né? Não, eu não tenho como explorar o máximo, está tudo disfuncional. O exemplo é claro. Imagina uma pessoa que agacha jogando o joelho em X, faz o valgão, prono o pé, desequilibra a pelve. Como é que você vai hipertrofiar o glúteo dessa pessoa? Né? Vai colocar carga nesse agachamento para essa pessoa, nesse padrão, você não consegue nem agachar, tá?
É a mesma coisa, mas só que o membro superior, às vezes, assim, não, a gente não é tão clara essa visualização, porque às vezes a pessoa está de camiseta, a gente não tem a ideia da movimentação escapular. Então, para esse entendimento, a gente tem que ter a ideia, né, de fazer avaliação, que daí a gente observa. Então, a gente tem que ter esse espaço, né? A gente tem que ter essa ideia dos nossos alunos, assim, que trabalha com consultoria, fazer as filmagens. Um dos clinic days que eu dou da pós-graduação de biomecânica é avaliação postural e funcional para cliente online, tá? Então, traz a solução de forma específica. E aí, por quê? Porque a gente tem que ter ideias ali para pensar em ter uma melhor condição para o nosso aluno, né? Ter uma boa prescrição, um bom monitoramento, observar essas variáveis que são fundamentais para ter resultado e para ter continuismo e não ter chance, né, de ter uma lesão ou algo, uma impactação ali que não seja interessante, tá? E aqui, olha só o ritmo escapulohumeral, né? A gente observa esses padrões, né, que eu tenho que ter, né? Algumas movimentações para completar a movimentação do braço. Aqui, nessas imagens, aqui mostra, né, a função dos trapézios, principalmente do médio, do inferior, né, para elevar o braço, para ela direcionar, né, essa escápula, para ajudar nesse ângulo de tracionamento que a escápula rode superiormente, tá? E aí, também aqui, ó, olha o ponto de sinergia dos músculos do trapézio médio, trapézio inferior e o serrátil. As fibras mais inferiores do serrátil, eles ajudam a levar essa escápula para a rotação lateral, né? Por isso que eu falo, se o serrátil está disfuncional, ele perde uma ineficiência de rotação superior, tá? O trapézio médio ali, ele é como se fosse um ponto de fixador, né? Ele fixa, cria um ponto fixo para os outros músculos, né? Principalmente o serrátil ser mais eficiente no que se espera de realizar a rotação superior, tá? E também fala, né, que quando eu vou e levo o braço, eu tenho outros movimentos adjacentes, né? Eu tenho que ter uma rotação externa da escápula. Aí é uma condição, deixa eu só puxar o ventilador para mim aqui, que está um calor. Aí a gente tem uma condição, né? Movimentos associados, né? Quando eu elevo o braço e faço ali essa flexão 180 graus, o que que acontece? Eu tenho, além de fazer a rotação superior, 60 graus de rotação superior, 120 graus de abdução na glenomeral, eu tenho que fazer o quê? Um tilt posterior, né? Fosse uma inclinação posterior da escápula e uma rotação externa, tá? Então, o que que é uma rotação externa? Para a cintura escapular, rotação lateral e medial é diferente de rotação interna e externa, tá? Rotação lateral é quando a gente roda superior, né? Está acontecendo aqui, né? Lembra que eu falei, esse ângulo ele vai, direcionar aqui para a lateral, tá? Agora, quando esse ângulo vai para dentro, é rotação inferior ou rotação medial. Agora, a rotação interna é quando a escápula, principalmente o acrômio, que é um ponto, um acidente ósseo, referência da escápula, ele vai para dentro. Ó. Então, eu estou rodando internamente a minha escápula. Quando eu estou com o ombro protuso, eu tenho o quê? Uma rotação interna da escápula. Agora, quando eu faço a retração, ó, eu faço uma rotação externa, meu acrômio vai para a lateral. Então, essa aqui é uma rotação externa. Para eu levar o braço, eu tenho que ter a escápula inclina para posterior, roda externo e roda superior, para eu elevar o braço, fazer 180 graus de flexão, tá? E aí, para que eu preciso ter uma harmonia muscular, as funções articulares adequadas para completar esse arco de movimento de forma específica, tá? E aí, ó, quando a gente observa, eu até coloquei ali para para vocês ali, fiz uma enquete, né? Uma avaliação da movimentação da cintura escapular, tá? E aí, quando a pessoa faz a abdução, ó, aí a gente sabe, né? Aqui, ó, esse padrão, ó, olha como a escápula está fora ali, né?
como está aqui, a gente tem essa condição, tá? Eu vou colocar de novo aqui para a gente observar. Esse movimento, assim, bem. Isso foi um caso me enviado, mas, né, por esse tipo de falta de inervação nesse contexto, ele não é apenas uma falta de sinergia. Quando eu tenho uma falta de sinergia da cintura escapular, o que acontece? Eu tenho o que você quer falar de discinese, que é alteração de movimento, discinese. Nesse caso, é um acometimento nervoso, de um nervo, principalmente aqui. A própria pessoa que me enviou falou que o médico falou que vai fazer uma investigação de a possível acometimento do nervo axilar, que causou essa paralisia, essa disfunção desse movimento. Então, como é uma disfunção de um nervo, por alguma condição, o que ele notou? Ele não tinha essa condição anteriormente, mas ele, no próprio exercício, ele é, notou, foi perceptível uma perda de força muscular. E nessa perda de força muscular, o que aconteceu? Ele teve essa alteração desse movimento da escápula. Então, ele tem que observar como é que foi, por que ocorreu essa inflamação, essa, esse comprometimento neural, para fazer alguma intervenção, para melhorar esse acometimento, para as respostas musculares serem novamente eficientes e ele recuperar um padrão de movimentação escapular sinérgico. Ok? E durante esse processo, ele vai ter que estimular, vai ter que usar as mesmas progressões de exercício que eu vou passar aqui para dar função para esses músculos para retomarem a controle e a estabilidade escapular, controle escapular, para quê? Para que eu possa ter melhora do desempenho, tá? Mas é por isso que é importante. Aqui, nesse caso, é um caso severo, que precisou de exames maiores para saber de acometimentos nervosos, que faz uma disfunção muito grotesca, que vai além da sinergia, que a gente fala de discinese escapular óbvia, tá? Que você não, está muito, muito. Qualquer pessoa que observa ali vê esse padrão disfuncional. Então, teria que fazer um exame mais acurado para chegar numa resposta melhor frente a essa condição. Se algumas alterações de compensação, de elevação, de o braço que não acompanha a escápula, aí são apenas falta de controle, um déficit de controle. O próprio treinamento ele tende a ter uma resposta melhora, né, o controle motor, uma eficiência muscular numa condição mais adequada, tá? Olha que interessante. Outra questão do que é um pulo do gato, tá? Essa revisão aqui, tá? Do Ciácia, é uma revisão de 2022, tá? Que ele falou, né? Até mandei também pro próprio Vinícius aí essa revisão ali, quando ele fez a sugestão do tema no grupo, que é as visões, né, mais atuais sobre a discinese escapular e a possibilidade, a possível relevância clínica, tá? Olha que interessante, ó. Ele colocou, ó, o exame clínico, o teste funcional que a gente faz é uma progressão ali, né? É um exame ali, uma progressão funcional, uma análise cinética funcional. Olha que interessante. O que ele coloca, o que ele associa a testes de avaliação do quadril e do core, tá? Muito difícil uma pessoa que, que não tenha um controle escapular e não tenha, por exemplo, o cara tem um core muito eficiente, mas a escápula ruim. Não, tá? Porque o próprio core, ele engloba o quê? Os músculos da parede abdominal, né, que a gente faz essa associação mais direta, mas também os músculos estabilizadores escapulares, que mais? Os músculos estabilizadores da pelve e músculo do assoalho pélvico. Quando eu trabalho o core de forma eficiente, eu trabalho mais de 27 músculos integrados ali, tá? Então, se a pessoa tem algum problema escapular, uma deficiência, uma alteração muito grande, é provável que em testes como agachamento unipodal,
ela tem padrões de compensação muito grandes, tá? E aí é a primeira vez que os exercícios, que os artigos, eles trazem um olhar além do pontual. Eles estão cada vez mais trazendo a associação do controle do movimento por cadeias e também, né, observar esse impacto, né, das musculaturas do core, como, por exemplo, a gente sempre fala, por que que as posições de prancha são tão boas para o serrátil? Porque você trabalha abdômen e principalmente as fibras do oblíquo externo, elas são intercaladas com a fibra do serrátil. Então, a força do abdômen, ela faz o quê? Ela acaba, né, inervando ali de forma cinética, estimulando as fibras do serrátil anterior que vão ajudar na cintura escapular, tá? Então, você associar ao exame da escápula, observar força de core é imprescindível. De glúteo é imprescindível. Então, o glúteo tem relação com a escápula, até pela própria linha funcional posterior. Tá? O glúteo, ele faz conexão, né, o glúteo é um músculo que faz conexão do membro superior e inferior. Olha a importância funcional, né? Porque a gente tem a conexão via fáscia, via linha funcional posterior, e eles têm ali como se fosse uma linha de transmissão, de conexão via fáscia tóraco-lombar, tá? Então, o glúteo, indiretamente, ele importa e auxilia na estabilidade da cintura escapular. Olha que importância, tá? E aí a gente tem, né? Olha que interessante. Dentre os pontos desses testes, né? Geralmente eu tenho os músculos que ficam com excesso de rigidez, que é o peitoral menor. Então, observar, né? A pessoa que tem um ombro protuso tem o peitoral menor encurtado e tem o quê? O serrátil preso em encurtamento. Por isso que a gente solicita sempre para os indivíduos fazerem o quê? Juntarem as escápulas antes de descer numa flexão. Porque eu vou recuperar a força de serrátil numa condição alongada. O serrátil abduz. Então, eu vou começar uma flexão de braço, fala, junta as escápulas, depois desce. E nunca faz a protração, nunca leva o ombro para frente. Por quê? Só estende o braço e faz a concêntrica incompleta e excêntrica completa, para recuperar a amplitude funcional de resposta do controle escapular do músculo serrátil anterior, tá? E que ele aqui, ó, ele é... ele geralmente está insuficiente, né? Serrátil junto com trapézio inferior. E olha que interessante, tá? Aqui, ó, é uma diminuição do controle consciência. Às vezes a própria pessoa, e cara, acontece isso muito em aula prática, quando eu falo para os alunos assim, né? Contrai os músculos da escápula, movimento, a- aluno de profissional de educação física, né? Trabalha com exercício, às vezes tem dificuldade, ó, abaixa a escápula, né? Faz adução escapular. Então, assim, é uma que geralmente você, principalmente alunos nossos, né? Fica muito tempo sentado, escápula muito tempo abduzida, a gente não tem estímulo, a gente não tem nenhum movimento funcional do nosso dia a dia que se assemelha a uma remada, por exemplo, que estimularia esses músculos da cintura escapular. Então, a gente tem na nossa funcionalidade, nos movimentos do cotidiano, a gente tem muito pouca exigência desses músculos da cintura escapular. Então, a pessoa vai perdendo a consciência de contração, não sabe mobilizar. Então, uma das respostas eficientes para o controle, talvez a primeira, é essa. Ó, ajusta a posição. Eu falo, correção da postura, a pessoa tem que saber se autocorrigir. E correção do movimento, também a pessoa tem que contrair o movimento certo. Contrair sem compensação. Porque eu garanto para vocês, chegar para qualquer aluno de vocês aí e fala assim, ó, fecha as escápulas, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai jogar para o trapezião. O trapezião está acordado querendo movimento, tá? Por isso que a gente tem que diminuir. Para assim, ó, abaixa a escápula, abaixa e retrai. Eu tiro o trapézio superior quando eu dou esse comando. Porque abaixo, ele eleva, né? Quando eu passo para fazer o movimento oposto, eu tiro o serrátil, desculpa, o trapézio, diminui o potencial de ação e tento para ter um controle eficiente dos outros músculos para ancorar essa escápula para evitar esse padrão disfuncional, tá? Aqui tem algumas outras
condições que atrapalham no movimento escapular, fratura de clavícula, a pessoa que coloca haste, sabe? Aí tem uma limitação da própria anatomia, né? Da própria restrição do implemento ali, da prótese colocada, e né, os acometimentos neurológicos, né? Principalmente o nervo torácico longo, o nervo espinal acessório, o nervo axilar, que o quê? Né? Eles vão causar atrofia dos músculos da escápula, é, escapular winging, como é que fala? Que é o alamento escapular, tá? Como resposta dessas condições, tá? Então a gente observa. Mas que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aí. A gente tem que conectar o entendimento, tá? A gente não estuda fisiologia, mas ó, o sistema respiratório, o sistema cardíaco, o sistema endócrino, mas no frigir dos ovos é um bololó geral, né? Então, assim, por quê? Porque tudo se interage, né? O sistema se interage, um é dependente do outro. E o nosso corpo também é assim, tá? A gente isola para tentar trabalhar, principalmente hipertrofia de determinados músculos, mas questão de movimento, é que eu te falei, não tem aquela ideia assim, que fala assim, não tem obeso com abdômen definido, né? Por quê? Porque ou o cara tem uma consistência muscular harmônica, né? E a mesma coisa, é, a gente tem que pensar no nosso caso, né? O core forte, ele tem força para quê? Para principalmente dar uma boa condição para as cinturas escapulares e pélvicas. E aí os movimentos dos segmentos são mais controlados e vão representar um menor risco de agressão para essas condições, tá? Isso é bem importante nessa ideia, tá? E aqui, ó, olha alguns testes. Aqui, o teste de agachamento, ó. Uma pessoa que tem uma falta de controle de membro inferior dessa maneira, pode ter uma relação da falta de controle da cintura escapular, porque tudo está integrado, tudo está tendo esse sincronismo, né? Aqui é um teste, uma avaliação de amplitude de movimento, um teste de observar o movimento escapular, que quando a pessoa eleva o braço 180 graus, a escápula, o ângulo inferior tem que estar ali na linha axilar, e um teste da cintura, desculpa, do abdômen, né? Core ali. Que a pessoa não tem um controle do core, quando ela eleva o braço, ela sobe a costela, ela aumenta a lordose, tá? Ela faz uma série de compensações. E aí perde a escápula. Então, vamos juntar todo esse padrão de integração, o quanto que é importante para a gente avaliar a cintura escapular e entender essa relação entre essas musculaturas. Beleza. E as principais disfunções escapulares? Tá alguma anteriorização de ombro, né? O ombro tá protuso, geralmente o slide, né? Que você perde a conexão ali da cabeça do húmero na cavidade glenoide, a fraqueza de trapézio inferior serrátil, que a pessoa não tem aquela rotação, pode ter uma dor ali por uma ineficiência de movimentação escapular, que a gente pode ter uns testes, que é teste de retração escapular e teste de auxílio à rotação, né? Se a pessoa tem dor em levar o braço e o terapeuta auxilia a pessoa a rodar, né? Pega na escápula da pessoa e roda e repete o movimento, e aí a pessoa não, liberou. Então, provavelmente, tudo é provável, tá? Provavelmente essa falta de rotação escapular que causou essa esse padrão, né, esse impacto maior ali que causou uma sobreposição de tecidos e essa inflamação se evidenciou e esperou um sinal de dor. E esse SIC escápula, né, tipo, SIC é doente em inglês, mas tipo assim, como se fosse uma escápula doente, que é geralmente um conjunto, né, que a gente pode ver, é o S, né, que vem de escápula, que seria uma malposição, né, uma posição ruim da escápula. O I, né, que é o borda inferior, a borda inferior descolada, né, com tilt da escápula, com rotação inferior, tá? O processo coracoide ali deslocado para frente, né? O processo coracoide da escápula, quando a pessoa tem essa protusão de ombros, né? E o kinesis é a movimentação, né?
movimentação anormal da escápula, né? Então, essa condição aqui, esse SIC escápula, seria esse conjunto de movimentos, tá? E aí a gente tem, é muito parecido do que a gente conhece como síndrome cruzada superior. E essa síndrome cruzada superior, o que ela comete ali, né? Ela acomete uma alteração de movimento, né? Cabeça protusa, uma escápula, alteração de posicionamento escapular, geralmente com depressão escapular, ombro protuso, a escápula em tilt, a inclinação anterior, slide da cabeça do húmero, né? Ela perde a congruência, né? E gira, então a cabeça vai para frente e o cotovelo para trás ali, né? Você fica o cotovelo flexionado e a cabeça do húmero projetado para frente, tá? E a discinese escapular, que é essa disritmia. Geralmente, a gente tem ó, uma condição. Por que a síndrome cruzada? Inibição de flexores cervicais profundos, os músculos supra e infraioide. Então, a cabeça ela cai ali projetado na extensão, porque tem fraqueza de músculo flexor. Inibição de romboide trapézio médio inferior. Encurtamento ou hiperatividade, mesmo numa condição alongada, que geralmente o trapézio está alongado, né? A escápula está deprimida em rotação inferior e em tilt e ombro protuso, então o trapézio ele está hiperativo numa condição, num comprimento mais alongado. Okay? E aqui o encurtamento de peitoral menor e maior, né? Nessa posição, principalmente protuso, né? Então, sempre que a gente fala em síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, né? Algumas características que geralmente, né, a gente pode ter ideias de respostas musculares e como a gente poderia intervir em caso como esse, tá? Bora lá, pessoal. Ó, erro clássico, né? Então a pessoa vai fazer elevação lateral, ó, joga aqui para o ombro, para o trapézio, tá? Muita dominância. Fui treinar com um amigo meu ontem aqui em São Paulo, foi fazer ó, movimento de supino, chest press, fazia assim, opa, peraí, né? Tira essa dominância de trapézio, tá? É excessivo. A escápula que não roda, não faz a rotação superior, né? Então, isso são erros clássicos de falta de o ajuste na progressão da cintura escapular e colocar já para o movimento né, mais complexo ou mais que exige mais força, né? Porque olha que ideia, se a gente pensa numa elevação lateral, se a gente vê só o tamanho do braço, é um exercício chamado de alavanca longa, né? Eu preciso de uma força, preciso de uma condição para essa musculatura para elas terem condições, senão a gente cai nesse caso aqui, ó, quer ver, ó? Próprio peso do braço, opa, aqui, a pessoa não sustenta, esses músculos escapulares não sustentam o próprio peso do braço para fazer uma boa movimentação. Não tem essa força para ter esse sincronismo da glenomeral com a escápula torácica. Então, quando você faz uma movimentação com uma carga, um peso, eles vão ser mais ineficientes ainda, tá? Então, por isso que é um dos principais erros por falta do quê? Por falta principalmente de avaliação. E como é que a gente faz os exercícios corretivos, pessoal? Primeira coisa é levar no controle. Para postura mais essencial, ensina a pessoa da postura dela, ensino ela a se colocar no certo. Por que a musculação é boa para correção postural? Eu falo sempre isso, peraí, que é o quê? Você ajusta a postura do seu aluno em diferentes exercícios. Você vai fazer sentado, vai fazer uma puxada, você fala, ó, senta com a pelve em neutro, senta em cima do ossinho do quadril, tá? Se tá fofinho ali, você tá sentado em retro, tá sentado na bunda e não no ossinho do quadril. Senta no ossinho de quadril, vai levar o braço ao contrário e abdômen, né? Então, se você tem uma educação do aluno para manter uma postura ideal em diversas máquinas, em diversos apoios, em diversas condições, tá? Então, ele vai melhorando esse potencial de organização. Então, fazer exercícios com técnica correta e evitar compensação é um dos grandes pontos para ajuste postural. Lógico que a gente tem que ter umas intervenções específicas para
dá o quê, né? Dá uma resistência maior, uma sustentabilidade nessa postura adequada e autocorrigida para ela se prolongar, tá? Isso que é importante. Aqui, essa foto está mostrando para a gente o quê, né? A própria ativação, ó, a ativação, o controle, a forma de fazer isso, às vezes não é uma remada direta. É o quê? A pessoa fazer livremente, fazer com a mão na parede, tá? Progressivamente, ela ter ensinar, ó, eleva, ó, baixa a escápula, né? Ó, o ombro para a orelha, o ombro para baixo, ó, fecha, abre, movimenta, ó, sabe? E essa percepção, né? Você vai, por isso que alguns exercícios de mobilidade da cintura escapular é importante, né? Em quadrupedia, fazer esses movimentos, abrir e fechar, para quê? Para a pessoa ter essa noção de contração que o tempo, que o desuso fez que ela esquecesse, né, de contração. E aqui alguns exercícios clássicos, daí o wall slide, wall ball slide, alguns exercícios de remada, de puxar, de empurrar, os exercícios com prancha, e aí a gente vai fazendo o quê? Né? Progressivamente, os exercícios fortalecendo a cintura escapular em diferentes ângulos, isso é muito importante. Então, aqui, ó, até peguei uma postagem, ó, quando eu faço essa movimentação, olha o que que é interessante, né? Por que que eu faço, né? Por que que eu gosto de passar bastante esse exercício? Porque eu fortaleço justamente, né? A cintura escapular em diversos ângulos. Eu fico com ela. E outra coisa, para fazer essa movimentação, ela faz um pouco de extensão torácica. E geralmente as pessoas que são hipercifóticas, têm uma escápula disfuncional, têm uma hipercifose, tem um aumento da flexão. Então, eu trabalho tórax associado ao fortalecimento dos músculos da cintura escapular em diferentes ângulos. Essas diferentes angulações, eles vão representar cargas específicas para músculos diferentes. Por exemplo, quando eu faço um Y, eu tenho mais, com o braço na diagonal, eu tenho a linha de tração, um músculo que vai estar mais responsável para fazer essa contração nessa angulação de posicionamento do húmero, é o meu trapézio inferior, tá? E de diferentes ângulos, ó, se eu faço o braço mais aberto, trapézio médio, tá? Então, cada um dos pontos, eles vão representar exigência de músculos que estabilizam a escápula numa condição individualizada, né? Então, aqui eu mostro, ó, extensão torácica, então eu mostro só esse tipo de execução, né? De variação da- das abduções em T, Y, W, enfim, I. Ó, ótimo. Essa é a nossa diretora Daniela Paiva. Então, esses seriam os exercícios iniciais de fortalecimento. Ó. Isso. Ótimo. Aí, boa, Dani. Isso, ela desfaz. Ótimo, tá? Perfeito. Ó, então, isso foi uma aula que eu dei lá em Cascavel, ali, né, da Faculdade de Iguaçu. E o All Ball Slide, né? Para quê? Eu estou no plano sagital, quando eu faço, né, essa contração, esse trabalho, essa movimentação do braço, eu quero incentivar a rotação superior, que geralmente é deficiente em quem tem falta de trabalho da cintura escapular, tá? E a progressão para o treino? O que que a gente quer, né? Fase um é menor torque, menor exigência. Lembra que eu falei, elevação lateral é um exercício de alavanca longa, alavanca comprida? Então, eu tenho que ter primeira. E outra coisa, eu sempre começo no plano sagital. Exercícios de correção, sempre o início é no plano sagital. Aí eu faço para quê? Depois eu vou para o transverso e para o frontal. Mas uma maior eficiência e controle, até porque, né, a gente veio da uma evolução dos quadrúpedes, então a gente fazia muito movimento no plano sagital, né? As nossas articulações têm orientações, né, mais voltadas para o plano sagital. Na funcionalidade, a gente utiliza muito mais o plano funcional do nosso dia a dia, o plano sagital no nosso dia a dia.
O plano frontal ele serve para quê? Para a gente readequar o centro de gravidade, e o plano transverso é fazer a rotação para aumentar a amplitude de alcance do plano sagital, tá? Então, primeiramente, usar o exercício do plano sagital. A alavanca curta, que não é o braço muito apertão. Se a pessoa abre muito o braço, a probabilidade de ter uma disfuncionalidade da cintura escapular é grande, tá? Então, primeiro, né, alguns exercíciozinhos ali, ó, começando o movimento escapular, né, uma remada, fecha a escápula, puxa o braço, mantém sustentada a escápula fechada e volta o braço, só abre no final, né, mantendo sem procurar não elevar o ombro, né? Então, quando você não eleva o ombro, você mantém o trapézio inferior ativado, porque se não tiver ativado, ele vai necessariamente elevar o ombro a fazer esse tipo de execução, tá? Aí, aqui, a prancha, lembra que eu falei, a prancha é muito bom para trabalhar serrátil, que o serrátil é um protrador, mas eu fazendo o quê? O máximo da excêntrica, fechando a escápula, fecha a escápula antes e desce. E faz. Procura fazer na prática amanhã na academia, ou quem for treinar hoje, faz uma flexão de braço normal e faz uma flexão de braço, fechando a escápula, descendo o tronco, empurrando. E veja a diferença no trabalho muscular. Aqui eu estou fazendo o exemplo do plano sagital, uma remada, né? Porque quanto mais agora eu quero elevar o braço, mas assim eu quero ver, ó, como é que está o meu movimento escapular. Se eu tenho uma boa rotação, se eu não tenho, eu limito a minha amplitude de angulação e vou gradativamente subindo o braço. Então, talvez uma polia ela tenha uma condição de controle, né, de fazer essa remada alta numa condição mais favorável a uma condição que se mantenha o controle escapular. Lembra, o aluno tem que sempre ser competente para fazer aquilo que se espera dele com relação ao exercício. Ou seja, não pode fazer exercício errado e achar que resolva. Ele tem que fazer uma boa entrega do exercício que você está prescrevendo, tá? Então, aí essa puxada mais da diagonal seria mais interessante com relação ao movimento escapular controlado, força de tronco também para estabilidade, para a pessoa não perder aqui, né, numa puxada mais longitudinal. E aí eu falei, né, mostrei o passo a passo aqui, né, a da puxada alta, né, olha lá, vou falar uma progressão entre a remada e a puxada, né? Isso que eu estou falando nesse vídeo. Aí ele pega aqui, ó lá, eu estou falando isso, ó. Eu perco o tronco, perco a caixa torácica. Força de tronco e um bom controle escapular para fazer o movimento. Eu estou falando isso. Eu tô... Vamos, Fender, fala rápido aí, vai. O Fender está muito palestrinha aqui. Vai, vamos lá. Ó, primeiro, o controle escapular, ó. Braço estendido, boa. Puxa a escápula, boa. Sem força do cotovelo, ó. Isso, isso, olha lá. Ó, retração dos ombros, adução depois, ó, depois a integração do gesto. Sustenta a escápula e volta com o fortalecimento do tronco, por mais que esteja apoiado, sem compensação, e vou mantendo esse controle no plano sagital. E sustentando, e contração, boa. Show. Obrigado, Fêmea. Aqui, né? Aí, pessoal, isso aqui seria a fase inicial. Até coloquei, ó, um ponto de transição, quando eu saio da remada mais fechadinha e vou para a remada mais aberta, eu vou aumentando, né? Mais o torque. Mas não é um torque tão grande quanto o braço totalmente estendido, tá? E outra, quando eu faço uma remada média, que esse exercício aqui, ó, ele está fechando a escápula, tracionando. Eu já tenho uma exigência de rotação superior. Eu preciso ter uma sustentação dos músculos em rotação superior para ele fazer uma retração assim, ó. Ele retrai com a escápula já um pouco mais rodada, tá? Então já tem uma solicitação para trapézio mais importante nesse ponto. Então, esses seriam as movimentações, ó, aqui. Exercícios de
mobilização da escápula, descarga de peso nas posições de prancha, wall ball slide, que eu vou mobilizar, né? Algum movimento que eu mobilize a cintura escapular, tá? O controle, porque eu tenho uma contração de serrátil, e aí os exercícios que eu tenho menos torque, tá? Alavancas menores, que é mais possível desses músculos terem uma sustentação eficiente da minha cintura escapular, tá? Aí eu vou para. Mas eu vou ter que fazer a abdução, porque eu quero fazer o arco, quero recuperar o arco de movimento de 180 graus, tá? Aí eu até coloquei aqui, quer ver? Né? Eu coloquei uma variação aí de prescrição de exercício de elevação lateral, mas eu fiz esse teste aqui, né? Olha só. Qual exercício prescreveria na disfunção escapular? Eu fiz aqui no meu Stories, né? E mandei no grupo também, né? No grupo do curso. Um, dois, o três ou o quatro. E aí a maioria, ó, foi um. E o segundo exercício que teve mais indicação foi o quatro, tá? O que que vocês acham, pessoal? Está correta essa condição? Vocês acham que é um mesmo, que deveria ser prescrito primeiramente? Ou mudaram de opinião? Deve ser o 2 ou 4. É, olha que interessante, tá? Aqui, ó, o 4 seria interessante. Por quê? Primeiro, porque olha a amplitude de movimento, ó, muito pequena. Então, ó, eu tenho máximo torque com muito pouca abdução. Então, eu vou rodando a escápula muito pouco, eu vou ensinando a escápula a fazer rotação superior. Então, eu exijo um padrão de rotação mais superior. E o torque era uma condição que o deltoide tem um bom comprimento contrátil para realizar movimento, tá? Então, aqui seria o início do movimento escapular, seria no banco inclinado. E lógico, o que que eu posso fazer para ir dificultando gradativamente? Eu vou subindo o banco. Quanto mais eu subo o banco, mais eu vou me aproximar do ângulo de 90 graus. Porque aqui na elevação lateral seria mais difícil, por quê? Porque eu tenho que fazer um grau, uma angulação de rotação superior mais exigente, maior. Então, aqui eu tenho o exercício já tem o máximo torque e já praticamente termina um comprimento contrátil do deltoide e dos músculos escapulomerais de uma forma mais eficiente e o quê? Com uma menor exigência de rotação superior escapular, tá? Aqui, a única coisa que modifica esse desse, da posição da polia, é aqui, ó, aqui o máximo torque é com deltoide encurtado, com uma rotação superior já maior, que se não for sustentada, a escápula vai fazer o winging, né? Ela vai cair em alamento. Agora, quando aqui, ó, o máximo torque é no início. Quando o braço está aqui, esse torque está bem diminuído. Então, na maior exigência de rotação superior da escápula, eu tenho menos exigência de fazer força, tá? Então, por isso, colocaria um aqui primeiro, segundo aqui, terceiro aqui e só o quarto, esse aqui. Por quê? Porque quando eu coloco o banco inclinado, o máximo torque é sempre quando eu uso halteres, quando o braço está paralelo ao solo. Para o braço ficar paralelo ao solo, quando eu faço essa elevação com o encosto do banco aqui na altura do peito, eu faço uma abdução maior que 90 graus. Eu faço uma abdução maior. Então, o máximo torque é quando eu exijo ainda mais de rotação superior escapular. Então, seria interessante fazer, mas como quarto exercício com relação à progressão, tá? E até coloquei isso aí, ó. Olha que interessante, ó. E isso, ó, peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, essa posição é muito importante para quem tem dor no ombro. Você quer fazer abdução, que precisa fazer abdução, lembra, né? Você colocar a polia, né, nessa direção mais alta
Quando ela, quando ela faria 90 graus, que seria o máximo da impactação, a carga do exercício está bem pequena, o torque resistivo, né? Então, o torque primeiro, quando quase não tem impactação, e o comprimento de repouso do deltoide está mantido, né? No comprimento de repouso, você vai iniciar o movimento, você tem o máximo torque, mas você tem o máximo potencial contrátil do deltoide para arrancar ali nessa posição da polia, tá? E aí você teria esse padrão de eficiência. Mas aqui a gente faz uma movimentação completa. Aqui, quando a gente faz o banco inclinado, ele praticamente terminou o movimento. O movimento não extrapola, ele não leva daqui para mais abdução. A abdução, o braço tem que ficar na linha do ombro. Então, você faz ali 50 graus de abdução do ombro, pouca rotação superior escapular, e ainda você tem uma angulação em contração contrátil ainda favorável, né? Você tem um encurtamento, mas não um encurtamento completo dessas musculaturas escapulomerais para manter a estabilidade do membro, tá? Aqui, eu tenho o máximo torque na condição mais alongada, mas eu vou exigir mais rotação escapular. Aqui eu exijo tem um certo grau de encurtamento, não está o máximo torque não está na condição de repouso como nessa condição em pé, mas a minha exigência de rotação escapular é menor do que aqui. Então, por isso que progressivamente faria esse primeiro, esse o segundo, tá? Aqui, ó, essa posição do banco, se eu faço uma elevação lateral no banco declinado no inclinado, né? Ao invés dessa inclinação na frente aqui, o que que acontece? Aqui, lembra, o braço vai estar mais elevado, com mais de 90 graus de abdução. Aqui, quando eu faço sentado no banco inclinado para cá, ó, o meu braço ele vai estar paralelo ao solo e eu não cheguei até 90 graus de abdução. Então, o máximo torque ainda tem o comprimento está mais alongado do meu deltoide. Aqui vai estar mais encurtado e aqui mais alongado, tá? Então, progressivamente, eu colocaria essa moça aqui, em pé e com exigência de torque, e por último, um apoio no banco nessa condição, tá? Agora, eu só quis colocar essa mocinha aqui, ó, porque no banco inclinado eu posso ir, ó, trazendo, ó, mudando a inclinação do banco, e cada vez que eu estou menos deitado, né, e esse banco está mais reto, o que acontece? Eu estou mais numa posição mais condizente com aquela condição que vai exigir, porque eu quero levá-la para fazer uma elevação lateral. Tá? E aí eu faço esse padrão de progressão. Então, essa é a fase 2, né? Fase 1, aquele exercício plano sagital, estabilidade, progressão para esse sentido. E a fase 3, né? A elevação lateral, que eu quero que a pessoa faça. E aí eu posso até fazer variações de comprimento pensando em hipertrofia. Comprimento longo, curto, porque já está com uma boa rotação escapular, já está com movimento controlado, eficiente. E aí eu vou fazer o quê? Agora eu vou pensar naquelas variações de exercícios, né? E até a própria indicação, variações de exercício. Então, primeiro é interessante, né? Esse controle da escápula, e aí, depois, a fase 4 eu vou partir para o desenvolvimento, porque eu preciso de uma rotação mais integrada, né? Então, daí eu faço um arco de zero ali. Lógico, ó, eu não vou levar sempre a 90 graus de abdução. Eu deixo um pouquinho para baixo, né? Por quê? Para evitar impactação. Daqui para cima, eu rodo externo. Daí eu tiro o tubérculo maior em cima do arco coracopromial, passo ele para fora e consigo completar o arco fazendo de 0 a 80, giro, falo de 80 ao quê? Da posição aqui da axila a 180 graus, completando todo o arco de movimentação do ombro, tá? Então eu preciso fazer esse arco das elevações laterais e progrido, né? E aqui eu fiz um videozinho que eu postei falando do que, ó, aqui eu estou fazendo sentado. Por quê? O core, trabalho do core, primeiramente, tá? Ó, então eu estou aqui. E aí eu preciso manter o controle quando eu faço halteres. O que que o pessoal faz na máquina? Isso aqui, ó, faz como se fosse um supino inclinado. Cotovelo aqui para baixo. E isso é mais fácil, esse controle, quando eu estou livre. Ó, linha do cotovelo no ombro, ó, sem arquear a coluna. Isso. Ótimo, ó. Controle de tronco e progressão, ó. Ó, plano sagital, que é mais diagonal, perfeito. Ó.
Não vai fazer plano frontal, porque a impactação também é grande, ó. É sempre no plano escapular. Boa. Mais diagonal aqui, ó. Sem elevar trapézio. Perfeito. Boa, Fender. Ó, isso eu falei um ponto importante, tá? Então, aqui, por exemplo, no final, eu tenho uma ação do trapézio superior. Eu posso até incentivar essa ação, né? Fazendo uma contração no final, eu fiz um desenvolvimento, elevo aqui, para incentivar ainda mais o trapézio superior. Porque o verdadeiro trapézio superior, exercício, não é encolhimento. Por quê? O encolhimento não faz rotação escapular, você trabalha uma das funções. Quando eu faço desenvolvimento, eu integro e trabalho a função do trapézio superior também de fazer rotação escapular com elevação, tá? Então aqui, olha que interessante, eu faço livre, eu quero posicionamento escapular, controle de tronco, a posição dos halteres ali, tá? E o controle de tronco que já, quando eu tenho estímulo, né, não estou apoiado, o tronco, os músculos do tronco, eles se contraem e essa contração do core, lembra, sempre irradia, né, força para o serrátil que ajuda na manutenção da estabilidade escapular. E aí eu estou falando aí das suas coisas ali, ó, né? E não elevar precocemente com um padrão compensatório, né? Boa, fez. É, eu estou mostrando aqui. Muito bom, Silvio. Aqui, educativa, coordenativa é um braço, depois o outro, ó. Controle de tronco de um lado, depois do outro. Boa, perfeito. E aí, né, a parte da paulada, né, do treino. Aí eu posso fazer variações do cabo, variações de elevação lateral, variação de desenvolvimento. Para quê? Para melhorar a hipertrofia, né? Então, eu posso usar estratégias pegando o cabo vindo de trás para mudar o ponto de torque, ou da frente. Eu vou estimular músculos o deltoide. Ponto dele ter que fazer força em comprimentos diferentes, isso é importante para a adaptação do músculo para que possa gerar hipertrofia, né? Sempre a hipertrofia é legal, variação de exercícios, variação de planos de exercícios e principalmente, né, variações de ponto de estímulo de aonde que o músculo é mais exigido para fazer força. Isso gera adaptações que são condizentes ali a respostas hipertróficas bem interessantes, tá? E é isso aí, pessoal. O desenvolvimento não é vilão, o problema é fazer o desenvolvimento, qualquer exercício sem preparar a escápula. Olha essa posição, mesmo fazendo aqui, ó, um desenvolvimento posterior, que é muito difícil a pessoa manter a postura, nessa imagem é uma imagem rara, mas ele está fazendo com o cotovelão para frente, plano escapular, boa posição das escápulas. Essa imagem do Arnold é maravilhosa, tá? Às vezes, talvez, só mostrar que se tem uma integração do corpo da cintura escapular, a gente cai naquela frase que não existe o exercício proibido, existe pessoas que são proibidas para fazer determinado exercício, tá? Então, a hipertrofia de deltoide depende do ritmo escapular e um torque bem aplicado. E essa mensagem final. E com essa a gente finaliza aqui essa aula, esse curso gratuito. Espero que tenha ajudado, espero que tenha elucidado aí, trazido algumas ideias para vocês levarem para o cotidiano, no dia a dia profissional de vocês. E é um pouco que a gente esmiuça ali, detalha ainda mais e se aprofunda nas aulas de pós-graduação, nas minhas aulas e dos demais professores aí que compõem todos os cursos. Beleza?